Bom, vamos conversar agora sobre o salário maternidade, ok? O salário maternidade, ele é um benefício assegurado a todas as seguradas. Em algumas categorias, se exige para a concessão do salário maternidade o cumprimento de uma carência. Em outras, em outras categorias, essa carência é dispensada. Até 99, contribuintes individuais e seguradas facultativas não tinham direito a esse benefício. Com a Lei 9876, que eu chamo de Lei Bomba 9876, né? Do final do ano de 99, individuais e facultativas também tiveram a garantia do salário maternidade, tá? O salário maternidade, ele tem uma forma de cálculo diferente para cada tipo de segurada, seja empregada, avulsa ou contribuinte individual, tá? Nós vamos ver isso adiante, ok? Então, eu vou seguir o mesmo eixo lógico que a gente seguiu para os outros benefícios, quem tem direito, né, o evento desencadeador, tem carência, não tem? E depois nós vamos passar os dispositivos do Regulamento da Previdência Social. Então, vamos ao quadro, tá? Então, salário maternidade. Salário maternidade, então, quem tem direito? Todas as seguradas, tá? Lembrando que individuais e facultativas passaram a ter esse direito com a publicação da Lei 9876 no final de novembro de 1999. Evento. O evento desencadeador do direito é o parto antecipado ou não, tá? No caso de parto antecipado ou não, o período do salário, né, do recebimento do salário maternidade é de 120 dias. Enquanto a empregada está na licença gestante 120 dias, ela vai ficar recebendo seu salário maternidade. A empregada, a avulsa, a contribuinte individual, enfim. O início do pagamento deve respeitar esse limite de 28 dias antes do parto. Então, até você vai encontrar assim, 28 dias antes do parto, um dia que seria o dia do parto e 91 dias depois do parto. Ora, isso não impedirá, tá, que uma dada trabalhadora, ela trabalhe até o dia do parto e só se afaste da empresa na data do parto. Não há problema, dali para frente ela terá 120 dias. Esse período aqui é um mínimo para controle, tá? Pelo seguinte, porque poderia uma dada gestante querer sair 3 meses antes do parto. Isso não é possível, porque a previsão é de que o pagamento só aconteça tendo em vista a comprovação de que ela se encontra 28 dias antes do parto. Mas se ela tem algum tipo de complicação que precisa sair um pouquinho antes, aí é possível que ela antecipe em 2 semanas. Então, ela sairia 42 dias antes do parto, tá? Mas não seria possível cogitar um afastamento com recebimento de salário maternidade, tá? Num período mais cedo do que 42 semanas antes do parto. Seria muito precoce o afastamento, não seria possível pagar o salário maternidade desde então. Então, afastamento previsto 28 dias antes do parto. Em situações excepcionais, né, demonstrados mediante atestado específico emitido pelo médico, esses 28 dias antes podem se transformar em 42 dias antes. Também esses 120 dias terminaram, a gestante precisa ficar mais tempo com a criança. Pode haver uma prorrogação por 2 semanas, tá? Ela ficaria 120 mais 14, 134 dias afastada. No caso de aborto não criminoso, tá? A gestante, né, lá não chegou a termo a gestação, ela teve até o 5º mês, a gestação foi interrompida, ela vai ter direito a 2 semanas de afastamento, tá? No caso de adoção, criança até 1 ano, 120 dias. Criança entre 1 e 4 anos, 60 dias. Entre 4 e 8 anos, a mãe tem direito a receber salário maternidade por 30 dias. Então, estão aí os eventos, né? Parto antecipado ou não, desencadeia direito, 120 dias. Aborto não criminoso, 2 semanas. E a adoção, onde o período do recebimento aí do salário maternidade vai depender da idade da criança adotada. E atenção para o seguinte, no caso do direito ao salário maternidade,
a mãe ela tem 5 anos ainda para requerer. Vamos dizer que ela chegue lá na Previdência com uma criança que tem 4 anos, 11 meses e 29 dias. Ela vem em busca do salário maternidade relativo ao parto daquela criança. Ela vai ter direito a receber? Vai. Enquanto não transcorrer 5 anos, até 5, ela tem direito a receber o salário maternidade. Agora, passaram mais de 5 anos, não terá mais direito a receber, tendo em vista o parto ter ficado, tá, em período muito distante. Então, né, prescreve o direito da mãe de receber o salário maternidade. Carência é dispensada para quem? Empregada avulsa e empregada doméstica. É exigida uma carência de 10 contribuições para contribuinte individual e facultativa. É exigida uma carência de 10 meses de efetivo exercício de atividade rural para segurado especial. E essa carência pode ser reduzida em caso de parto antecipado. Então, assim, a carência é de 10 contribuições, tendo em vista a expectativa de que o parto se dê aos 9 meses. Nós vamos dizer que é uma situação onde o parto aconteceu aos 8. Essa carência aqui não é mais de 10, é de 9 contribuições. O parto aconteceu aos 7 meses. A carência será de 8 contribuições, ok? Tá? 6 meses, ainda é possível você ter parto antecipado com 6 meses. Carência de 7 contribuições. Vamos lá. O início do pagamento vai se dar mediante a apresentação do atestado médico, tá? Demonstrando que ela já se encontra naquela condição de 28 dias antes do parto. Ou então até da certidão de nascimento. A mãe não deu tempo de ir na Previdência, tá? Ela queria, né, tirar a sua licença no último momento para poder cuidar da criança. E ela vai trabalhando. Aí ela está no trabalho de parto, vai para o hospital, tem o neném. Quando ela vai requerer, o neném já nasceu. Ela leva a certidão de nascimento da criança para, né, reivindicar lá, para requerer o seu salário maternidade. Quando é caso de adoção, vai ser aqui, né, uma apresentação do termo de guarda para fins de adoção, onde conste naquele termo de guarda o nome da assegurada enquanto adotante. E tem esse prazo de 5 anos para requerer. O parto acontece hoje, 3 anos depois a mãe vem requerer. Tem direito ao salário maternidade? Tem, tá? Não passaram ainda 5 anos. Cálculo. Usa o USB? Não. Esse é um tipo de benefício onde não se utiliza o USB. Se não usa o USB, não usa o fator, tá? Como se calcula a renda? No caso de uma empregada, é a última remuneração, tá? A última remuneração, isso aqui tem uma coisa importante a colocar, que não obedece como teto, o teto do regime geral, não. Aqui, no caso do salário maternidade de uma empregada, é a última remuneração, tendo como limite o subsídio do ministro do Supremo. Então, se uma mãe ganha 20 mil de remuneração, ela é segurada, empregada, ganha 20 mil. Quanto será o salário maternidade dela? 20 mil, a última remuneração. A avulsa. A avulsa também tem como teto o subsídio do ministro do Supremo, né? E essa avulsa tem ela tem como salário maternidade a remuneração integral correspondente ao mês de trabalho. Veja, a avulsa ela poderia, no último mês, antes de se afastar, né? Antes do parto, ela poderia ter trabalhado 3 dias no mês. A remuneração que ela recebeu no último mês corresponde a 3 dias de trabalho. Quanto vai ser o salário maternidade? Não apenas o correspondente a 3 dias de trabalho, e sim a remuneração como se ela tivesse trabalhado o mês inteiro. Apesar de no último mês ela ter recebido R$100 porque trabalhou 3 dias, mas se a remuneração relativa ao mês, tá, é de R$900, R$1.000, ela vai receber como salário maternidade o correspondente àqueles R$1.000, que seria o valor relativo ao mês de trabalho inteiro. Já a empregada doméstica é o último salário de contribuição. Então, uma empregada doméstica que recebesse R$4.000 não teria como salário maternidade R$4.000, porque o salário maternidade
deve obedecer o teto do regime geral. Ok? A segurada especial recebe o salário maternidade no valor de um salário mínimo, tá? Já a contribuinte individual aqui, CI, e a facultativa vão calcular o seu salário maternidade nas seguintes condições. Você vai ter o salário maternidade correspondendo a 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição em período não superior a 15 meses. Então, vamos ver como é que funciona. Eu tenho uma contribuinte individual que ela chega no INSS para requerer seu salário maternidade e a gente verifica lá no cadastro dela que ela tem 12 contribuições nos últimos 12 meses. Muito simples. Ela não só tem a carência cumprida, que são 10 contribuições, como também ela vai ter os 12 salários que eu preciso para somá-los, somos 12 e divido por 12. Tá certo? Muito bem. Agora, vamos dizer que nos últimos 12 meses ela só tenha 10 salários de contribuição. Eu ainda tenho autorização legal de retroagir mais um pouquinho, ou seja, eu posso, se eu não achar nos últimos 12 meses, eu posso procurar os 12 salários que eu preciso nos últimos 15 meses. Então, eu recuo um pouquinho mais no tempo, vejo se nos últimos 15 meses, antes da data do requerimento, eu encontro 12 salários de contribuição. Se eu encontrei 12 salários, eu somo aqueles 12, divido por 12 e acho o valor do salário maternidade. Mas vamos dizer o seguinte, que nos últimos 15 meses, ela só tenha 3 salários. Eu poderia retroagir mais no tempo em busca de mais salários? Não posso. Eu tenho que usar o que ela tem nesse máximo, tá? Que são os 15 meses que antecedem o requerimento. Ela só tem 3 salários, eu somo 3 salários e divido por 12. Ah, mas vai dar um valor muito baixinho, é fato. Mas aí virá para o salário mínimo, que é o mínimo que se permite de pagamento dessa renda de salário maternidade, ok? Tá? Então, eu faço isso para CI e facultativa. Ou seja, voltando para cá, no caso da CI, da facultativa, o salário maternidade vai corresponder a 1/12 da soma dos últimos 12 salários em período não superior a 15 meses, tá? Então, para a empregada é a última remuneração. Para a avulsa é o valor correspondente à remuneração integral de um mês inteiro de trabalho. Empregada doméstica, o último salário de contribuição. Se ela ganhava 700, 700, tá? Segurada especial, um salário mínimo. CI facultativa, eu somo os salários dos últimos 12 meses e divido por 12. Se não encontrar 12 salários nos últimos 12 meses, eu posso buscar esses 12 salários de que eu preciso nos últimos 15 meses, somo e divido por 12, tá? Muito bem, vamos lá. Agora vamos ler o que nos diz aqui, né? O artigo 93 do regulamento. O salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social, nós já sabemos, né? Todos assegurados. Durante quanto tempo? 120 dias. Com início, 28 dias antes e término 91. Ora, 28 com 91 dá 119 dias. É porque tem um dia que é o do parto que fecha os 120. Podendo ser prorrogado na forma prevista no parágrafo 3º. Que prorrogação seria essa aqui? Essa prorrogação é de 2 semanas. Então, o período que é de 120, com mais 2 semanas, poderia ser um período de 134 dias de afastamento. Para a segurada empregada, inclusive a doméstica, observar-se-á, no que couber, as situações e condições previstas na legislação trabalhista relativas à proteção à maternidade. Vejam que existe garantia de estabilidade para a empregada e a própria Constituição assegura o mesmo tratamento à empregada doméstica, tá? Será devido o salário maternidade à segurada especial, desde que comprove o exercício de atividade rural nos últimos 10 meses, imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua, aplicando-se, quando for o caso, disposto no parágrafo único do artigo 29, que trata da redução da carência. Então, uma segurada especial tem direito a salário maternidade? Sim.
ela vai ter que provar atividade rural? Sim. Ela vai ter que comprovar o exercício de atividade rural nos últimos 10 meses. Sejam os 10 meses antes do parto ou os 10 meses antes do requerimento do benefício, quando ela requerer antes do parto. Ela está com 8 meses, não tem condição de trabalhar, o parto não vai acontecer de imediato, mas ela quer requerer o seu benefício. Ela tem que provar no momento em que ela venha requerer que antes do requerimento ela tinha 10 meses de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua. Vamos olhar aqui. Em casos excepcionais, mediante o atestado médico específico, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais 2 semanas mediante atestado médico específico. Então, você tem situação aqui de que a trabalhadora pode sair antes daqueles 28 dias, antes do parto, porque ela está numa situação em que precisa estar em repouso, por exemplo. Então, ela pode antecipar a saída dela, em vez de sair 28 dias antes do parto, sai 42 dias antes do parto. Em caso de parto antecipado ou não, a segurada tem direito aos 120 dias. Então, o bebê nasceu com 6 meses. A mãe tem direito a 120 dias de recebimento de salário família, tem direito à sua licença gestante também. E, se foi um caso de natimorto, tem direito a 120 dias. Agora, no parágrafo 5º, em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a assegurada terá direito a salário maternidade correspondente a 2 semanas, tá? Então, natimorto, que seria, né, do 6º mês em diante, você passa a ter assegurado direito aí aos 120 dias. Aborto não criminoso, né, até o 5º mês, 2 semanas, tá? Existem outros critérios médicos a serem adotados aí, tá certo? Bom, então nós vamos até aqui e adiante, continuaremos a nossa leitura sobre o salário maternidade aí no regulamento, tá? Até lá, gente!